Hoje nós vamos ensinar o potencial comprador de imóveis a evitar áreas tombadas por desconhecimento. Tá certo? Nós vamos ensinar a descobrir se o imóvel é tombado para evitar que o comprador seja surpreendido. O que é o imóvel tombado? Imóvel tombado é um imóvel protegido pelo patrimônio histórico e cultural. Não pode colocar uma janela, não pode tirar a janela, não pode alterar a cor, não pode fazer reforma, não pode alterar a área. Você vai ter todo um custo de manter o imóvel nas condições originais. E qual a novidade recente? Florianópolis tombou toda a área central. Normalmente, os compradores de imóveis querem comprar imóveis tombados a todo custo. Quem compra não consegue vender normalmente, porque não tem como utilizar. Antes de começarmos, peço a você para dar o seu like e te convidar a ser assinante do canal. Vamos começar? O nome tombamento advém de Portugal, do Arquivo Público do Reino. Nesse arquivo eram inventariados bens que deveriam ser preservados por serem partes relevantes do patrimônio nacional. O arquivo era localizado em uma das torres do Castelo de São Jorge, em Portugal, que se chamava Torre do Tombo. E nessa Torre do Tombo tinha o livro do tombo, onde ficavam os bens de interesse cultural e patrimonial do reino português. No Brasil, essa questão do patrimônio histórico se tornou importante com a Comissão Mário de Andrade. Sim, o famoso escritor foi designado pelo ministro da Educação do governo de Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, a compilar e organizar um arquivo livre nacional de bens de interesse cultural e histórico. Isso inclui também bens imóveis. Existem algumas cidades que boa parte da cidade é protegida. Paraty, Ouro Preto, a cidade de Goiás. Não a capital, mas a cidade de Goiás, que era a antiga capital de Goiás. Tá certo? Depois passou para ser Goiânia, mas antes era Goiás. Recife, Salvador, Belém, Brasília. Todo o plano piloto de Brasília é tombado. Tá certo? Normalmente, o patrimônio histórico é muito mal gerido. Vamos pensar com bom senso aqui. Se existem prédios com relevância de patrimônio histórico, a cidade tem que incentivar o turismo e afastar as atividades. Bom senso! Por quê? Porque se você não pode construir, as pessoas estão vindo para a cidade para trabalhar, para a indústria, para comércio, para os escritórios, as pessoas vão ficar sem moradia. Então você não pode crescer, a não ser que haja espaço em outra área, ou você incentiva o crescimento do turismo. Fala isso para a administração de um certo partido político que expandiu as universidades públicas. Expandiu onde? Nas cidades históricas de Minas. Tem Universidade Federal, UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. São universidades cuja sede são escolas muito tradicionais que estão em cidades históricas. O que aconteceu? A universidade se expandiu, claro, para fazer politicagem. Qual foi o resultado? A inteligência. Onde esses estudantes vão morar? Tá vindo, a universidade teve um aumento gigante e onde os estudantes vão morar? A cidade interna é um museu? Óbvio, a cidade se tornou um favelão, causou uma crise de moradia generalizada na cidade, tá certo? Hoje São João del Rei, para alugar alguma coisa lá, pelo amor de Deus, você está competindo com toda a massa de estudantes que vem de todo o estado de Minas para ir estudar lá, tá certo? Para piorar, não tem como fazer estágio lá, tá certo? Porque não tem indústria. Não tem empresa importante lá. Tá certo? Vamos ver. Tem outras áreas que tem uma área tombada gigantesca.
Tá certo? Por exemplo, Belém do Pará. A região histórica de Belém do Pará é gigantesca. Os antigos proprietários morreram, os herdeiros estão nem aí para os imóveis. Tem um monte de casa, tudo largada. Qual é o resultado? O centro histórico de Belém é das regiões mais abandonadas que tem. Você tem que tomar cuidado para não tomar uma facada. Tá certo? Mesma coisa em Salvador. A região do Pelourinho é muito maior do que seria numa avaliação de bom senso. O resultado é a mesma coisa. Vai andar lá no Pelourinho, em Salvador, à noite. Não, melhor não, que não estou recomendando a ninguém fazer alguma coisa que vai levar uma agressão, uma facada, um assalto ou coisa pior. Tá certo? Mas são áreas tombadas, muito grandes, com uma gestão muito tosca, uma administração local extremamente demagógica, que fez burradas colossais. Tá certo? O prefeito comeu muito capim alucinógeno. Tá? A insanidade vence. Imóvel tombado dificilmente é vendido, por quê? Porque a destinação não pode ser alterada e os proprietários e ele possui custos altos para serem preservados. O proprietário morre, filhos e netos não querem nem saber e aí temos abandonados em massa. Tá certo? Por isso que a lógica e bom senso significa o tombamento precisa ser restrito ao que é mais importante e não utilizado como política de urbanismo. Tá certo? E agora, inteligência máxima, vão tombar todo o centro de Florianópolis. Não tem nada histórico lá. Você foi para Florianópolis alguma vez na vida? Se é de classe média, você provavelmente já foi. Mas você viu alguma coisa de interesse histórico lá? Foi para lá que você foi para Florianópolis? Talvez possa achar uma casa de cultura, alguma coisa assim. Mas você foi para praia, foi para balada, foi tomar sol, foi fazer outra coisa que não fazer turismo, principalmente praia, né? Ninguém vai lá por causa de turismo histórico. A cidade não é um museu, a cidade é cheia de prédios modernos. Não tem nada lá a não ser uma outra coisa de interesse histórico-cultural. Mas o prefeito mandou fazer o tombamento provisório preventivo de toda a cidade e agora o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai avaliar a pertinência, né, de tombar todo o centro de Florianópolis. Tá certo? Depois de toda essa exposição, vamos estudar como evitar o abacaxi de comprar uma área tombada, tá certo? Porque todo dono de imóvel tombado quer achar alguém para passar o problema, tá certo? E se você não tiver o conhecimento, o problema vai para você, tá certo? A não ser que o seu objetivo seja exatamente esse. Você quer imóvel tombado para fazer um empreendimento aí com as características originais, né? Fazer uma lojinha bonitinha de artesanato para os turistas que estão lá no Pelourinho de Salvador, tá? Mas aí você vai precisar de todo um estudo, vai precisar de técnicos, vai ter que conversar com as autoridades, vai ter um licenciamento especializado, tá certo? Vai precisar de um arquiteto experiente, um pessoal de patrimônio histórico experiente nessa área, tá? Agora vamos ver as dicas. Primeira dica, não compre sem conhecer a cidade. A cidade é uma área de interesse histórico, mas isso não é o suficiente em razão das regras esdrúxulas da má gestão da cidade, tá certo? Você deve pegar a procuração do vendedor, tirar a certidão de uso e ocupação do solo, certidão de diretriz de construção, tá certo? Consultar a prefeitura, use ocupação de diretrizes, não é dica só para imóvel tombado, mas qualquer imóvel que você vai construir alguma coisa. Tá certo? A terceira dica que eu dou é que muitas vezes, que não é o suficiente também, nenhuma dessas dicas é suficiente, tem que ter um faro, um feeling, uma experiência na região, que é pegar a certidão de tombamento. Tá certo?
Essas são as dicas que dou. Ou seja, saber se o imóvel é tombado é um problema para a grande maioria dos compradores e precisa de uma verificação rigorosa. Com isso, terminamos esse vídeo dizendo que você deve procurar um advogado de confiança em qualquer negócio com imóvel. Muito obrigado!